Oi, gente, meu nome é Christian Dunker, eu sou psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP e eu tenho um canal no YouTube, o Christian Dunker, onde eu respondo perguntas sobre psicanálise, sobre filosofia, sobre psicopatologia, cinema, política. Então, convido vocês a se inscrever no meu canal e a assistir o conteúdo dele aqui no 247, o querido 247, que está nesse projeto tão importante de compartilhamento de saber e de abertura de mundos. Obrigado. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, em tempos de coronavírus, respondendo a um conjunto de apelos, considerações e críticas em torno desse seriado da Netflix chamado Freud. Mein Bewusstsein ist ein einsames Licht, eine Kerze im Luftzug. Alles andere liegt im Schatten. Aber sie sind da. 8 episódios, primeira temporada, né? E que mostram Freud assim, investigando crimes, tendo contato com uma espécie assim de movimento de subversão húngaro contra o jugo dos Habsburgo, e uma criação, uma invenção muito legal para a gente discutir aí os limites entre ficção, documentário, tipos de ficção, né? Porque na maior parte dos casos, o personagem Freud representado com detalhes muito interessantes. Só que ele tá fazendo coisas que ele nunca fez na vida real. Então, para tentar falar dessa série sem muito spoiler e intuir um pouco as perguntas que estão vindo, e eu vou fazer uma série de sims e de nãos sobre esse documentário, né, na forma como ele representa a figura do Freud. A começar pelo fato de que sim, Freud usou cocaína. Ah, que medo! Sim, ele foi um dos pioneiros no uso da cocaína, né? Ele, diferentemente do que faz a série, ele não tomava cocaína na água, mas ele injetava a cocaína em si e usava instrumentos para verificar como a cocaína ela tinha poderes assim curativos na nossa depressão, na nossa neurastenia, na nossa melancolia, na nossa hipocondria, assim como tinha poderes relativos a fazer a gente suportar os estados de abstinência pela remoção do consumo de morfina, né? Então ele achava que a cocaína podia ajudar aquela pessoa que era dependente de morfina a passar pelos momentos de dor que a síndrome de abstinência causa. Ele receita a cocaína para um amigo dele, né, o Fleischer, que estava viciado em morfina, e depois de um tempo o Fleischer estava viciado em cocaína e em morfina e acaba se suicidando. Isso torna o Freud, vamos dizer assim, muito desestimulado, né, com relação à pesquisa. São 4 artigos científicos que ele produz sobre o uso da cocaína. Até hoje, ele é considerado um dos pais da psicofarmacologia por ter feito essa observação de que na época dele só haviam medicações que abaixavam o funcionamento mental, né, que inibiam o funcionamento mental. Então ele estava pesquisando a cocaína como uma medicação que poderia então ser antidepressiva ou que pudesse levantar, né, o humor do sujeito. O curioso nessa história é que o Freud então abandona, a partir das críticas e do reconhecimento de que a cocaína vicia muito e que os resultados não são bons no plano, vamos dizer assim, analgésico, mas um amigo do Freud, um oftalmologista chamado Köhler, junto com um cirurgião chamado Königstein, levam adiante a hipótese da cocaína, mas aplicando e pesquisando os seus efeitos anestésicos. E de fato com isso os dois conseguem inventar uma operação oftalmológica, e ele foi indicado várias vezes para o Prêmio Nobel por causa disso. O pai do Freud foi um dos primeiros a ser operado com essa técnica, né, do glaucoma, e que o Freud então ao final viu a glória passar perto e ir embora, né? Mas,
Freud não se envolvia sexualmente com seus pacientes. Não temos relato disso. Tem um infeliz chamado Krius, né, que descobriu no interior da Tchecoslováquia um albergue onde o Freud então assinou que no quarto, junto com a Mina Bernet, que era a cunhada dele, uma vez quando eles estavam de viagem. Tá bom, Mina Bernet não era paciente do Freud, ele pode ser que ele teve um caso com a cunhada, mas realmente as pessoas estão indo muito longe nessa ideia de que tem que achar alguma coisa muito errada com a pessoa do Freud para desqualificar suas descobertas e o seu método. O Breuer faz uma observação interessante, né? Ele fala de uma paciente dele, Breuer, chamada Berta Pappenheim, que está sofrendo efeitos colaterais do uso da técnica hipnótica, que são efeitos de causação de um certo interesse sexual da paciente pelo médico, né? Ele chama isso de um efeito colateral. É possível que isso tenha acontecido, é possível que o Freud, que não atendeu esse caso aparece em estudos sobre histeria com o nome de Ana O. O Freud era uma espécie de supervisor do Breuer, e ele viu o Breuer se assustar com esse efeito colateral, e ele disse, poxa, mas será que isso não faz parte da cura? Vamos lidar com isso como se fosse algo assim causado pelo fato da gente querer procurar emoções e fantasias, e sentimentos e lembranças, e usar isso então a favor do tratamento. Foi aí que então o Freud descobriu a noção de transferência, mas não como a série mostra, o Freud não tinha envolvimento com as suas pacientes. Mas vamos atentar para o nome da personagem protagonista, Fleur Salomé, né? Parece ser um anagrama com Freud e Fleur, né? Você tira o D e põe um L, parece ser a mesma coisa. E Salomé é uma alusão a essa personagem tão linda, incrível, chamada Lou André Salomé. Foi amante de Rainer Maria Rilke, foi amante de Nietzsche, amiga de Jung, participou das reuniões de quarta-feira, tendo da parte de Freud a mais alta deferência. Ela tinha ideias sobre agressividade, sobre a pulsão de morte, ela tinha ideias muito lúcidas para a época. Vocês têm aí as correspondências Freud e Salomé que estão disponíveis. Vamos lembrar que é uma época que está descobrindo na literatura todos os estados alterados de consciência. Robert Louis Stevenson tá publicando O Médico e o Monstro, né? De como a gente tem um lado B, um lado oculto. Kardec vai inventar o espiritismo logo depois. O Freud nunca teve uma relação muito grande com isso, né? Apesar de conhecer, talvez em parte porque isso estava assim da alçada do Pierre Janet, o seu grande competidor em Paris, e que era um estudioso das relações entre o psiquismo e a religiosidade, né? Sim, Freud tinha uma coleção de estátuas de antiguidade que se tornou famosa, teve no Brasil anos atrás, está em vários museus do mundo. Ele não participou de rituais com múmias, ele adorava a arqueologia, ele se correspondia com Schliemann, esse que desenterrou Troia. Ela tem uma paixão pelo mundo antigo, inclusive na estátua que abre os episódios da série, provavelmente a gente tem ali Aníbal, o grande herói do Freud. Aníbal, que tenta vingar o pai, que teria sido morto pelos romanos, e então com seus elefantes atravessa o Mediterrâneo, vai pela Espanha, cruza os Pirineus, cruza os Alpes e chega às portas de Roma, mas não invade Roma. Isso é um grande enigma, não se sabe muito bem por quê, né? Mas ele mostra para os romanos que ele poderia ter feito isso. De fato, o Freud sofreu muitas humilhações por ser judeu. Ele tem cenas infantis vendo o pai sendo humilhado, derrubar o chapéu do pai, e ele tinha um grande apreço por esse conquistador. Ele seria assim o conquistador da alma. Theodor Meinhardt, de fato, que aparece na série, foi o chefe do departamento de psiquiatria onde o Freud estagiou, mas ele não detestava o Freud, ele não demitiu o Freud, ele gostava do Freud. E o Freud jamais escreveu um trabalho chamado O Poder do Hipnotismo. A psicanálise não acredita em deuses, demônios,
a não ser nos que são feitos pelo próprio homem, né? A sua imagem e semelhança. Mas há um detalhe. Pautos, que é um dos enigmas do filme, é uma referência a um xamã, um tipo de xamanismo comum no interior da Hungria. E com alguns que acompanham esse canal e com Levi-Strauss, sabemos que o xamanismo e a psicanálise têm algo em comum do ponto de vista da sua função social, função simbólica, tá, gente? O analista não se transforma em animais, né, e nem viaja por outras galáxias, mas é do ponto de vista, né, de uma homologia em termos de função social. Sim, Freud era amigo de Arthur Schnitzler, esse com quem o filme narra, eles seriam colegas assim de medicina. Schnitzel, que escreveu o trabalho que deu depois origem a esse filme, dirigido pelo Stanley Kubrick, né? De olhos bem fechados, era um crítico da moralidade, da ocultação da sexualidade na Viena da sua época, né? E que, de fato, o Schnitzel e o Freud tinham contato, mas não é possível que isso tivesse se dado entre 1884 e 1887, aparentemente é quando o filme se passa, né? Porque a primeira carta do Freud a Schnitzel é de 1906. Não, o Freud nunca participou de investigações policiais, o inspetor Kiss e o seu auxiliar 23 fazem uma intriga ótima, mas o Freud nunca esteve. O Lacan trabalhou na chefatura de polícia, mas o Freud não. Mas o romance policial, enquanto gênero literário, que começa lá com Edgar Allan Poe, depois a Agatha Christie, tantos outros, e ele é contemporâneo da psicanálise. Há uma homologia, assim, na investigação policial, em que a gente vai atrás de um crime que tem a ver com o corpo, e a gente faz isso usando inteligência, palavra, evidências, pistas, reconstruindo o que teria acontecido. Isso já foi abordado por muita gente, surgiu a metáfora freudiana do Donald Spence. Renato Mezan tem um trabalho muito interessante. Eu mesmo escrevi com Tati Assad e Heloísa Aragão Ramírez um trabalho sobre, tá no Google, sobre a função Sherlock Holmes, a função do romance policial e a pesquisa em psicanálise. Então, não mas, né? Finalmente, sim, na abertura do terceiro episódio a gente vê dois cachorrinhos, raça Chow Chow, que são os cachorros que o Freud mais gostava. Ele leva um par deles para a Inglaterra, ele tinha um grande apreço por animais, cachorros em particular, e dessa raça. Então foi pego com destreza pelo diretor. Sim, no jantar de família em que Freud é criticado pela sua mãe, ela chama ele, a mãe do Freud, Amalie, de Sigismund. Verdade, correto. Sim, o nome de batismo de Sigmund Freud era Sigismund. A partir de dado momento, e esse momento tem que ver com a chegada da Marta. Sim, a Marta morava em Hamburgo, eles trocavam cartas, ele não tinha dinheiro para trazê-la de volta, exatamente como a série retrata. Ele não tinha dinheiro para sustentar uma família, por isso a Marta ficava mal trocando cartas. Tem uma edição linda dessas cartas. Betty Breuser fez a tradução para o português. Procurem aí, vocês vão encontrar Freud e Marta Bernays, né? O Freud então muda o seu nome de Sigismund para Sigmund, tal qual ficou conhecido por todos nós. Gente, então sim, não e talvez, né? Existem muitas formas de articular a verdade em estrutura de ficção. A gente pode criar coisas que nunca estiveram lá, a gente pode juntar detalhes, complementar e usar um determinado personagem numa narrativa completamente distinta, ou, como me parece o caso, né, usar o personagem Freud. Por que ele teria sido escolhido? Porque ele tem uma certa isotopia, ele tem uma certa intercambialidade com o romance de intriga política, com o romance de pesquisa policial e com o romance de investigação de outros mundos e estados alterados de consciência. Então, se você quer receber mais fragmentos freudianos, cinematográficos, historiográficos, clique aqui em Aqueronta Movebo. Clique aqui em Aqueronta Movebo. E vamos ficar em casa, quarentena, vamos passar por isso juntos. Tchau, tchau.